Oiê, pode olhar. Eu sou Ayrton Marques e estou de volta para mais um episódio do videocast de entrevistas do Olhar Direto. E hoje o nosso papo reto e direto é com o delegado titular da DHPP, Caio Albuquerque. Está no ar mais uma edição do Pode Olhar. Aqui a gente recebe quem faz a diferença no cenário político, jurídico e policial de Mato Grosso. Hoje conversamos com um dos delegados mais experientes e atuantes de Mato Grosso, com passagens pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes e por vários anos como adjunto da DHPP. Ele agora está à frente da delegacia que investiga os crimes contra a vida mais complexos do Estado. Casos como o assassinato do advogado Renato Neri, o desaparecimento de trabalhadores maranhenses em Várzea Grande e o feminicídio de Emily Rezende estão sob responsabilidade da delegacia. Além disso, ele também é ciclista de longas distâncias, defensor de penas mais duras e um observador atento das contradições humanas. E para este episódio eu conto com a ajuda do meu amigo Luiz Vinícius, que escreve para o Caderno de Polícia e Política do AD. Luiz, muito obrigado por estar aqui mais uma vez, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Ayrton, agradeço o doutor Caio também por ter aceitado o convite de falar com a gente aqui. Você sabe que só chamar a gente está aqui para contribuir. Ótimo. Doutor Caio, muito obrigado por ter aceitado o convite do Pode Olhar e estar aqui para conversar com os nossos espectadores sobre a trajetória do senhor e também sobre o trabalho muito importante que a DHPP tem desenvolvido em Cuiabá e na região. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, um bom dia a todos. É sempre muito bom, né? Falar da trajetória, falar da polícia e falar, né, da DHPP. É a delegacia, como você fazendo o introito aí, a gente lida com o ataque ao bem mais precioso que todos têm, que é a vida, né? Perdendo a vida não há mais nada, né? Por óbvio. Então, a complexidade acho que assim, dispensa até comentários, né, do que a gente lida, tá? A gente lida ali e a gente percebe a que ponto, né, o ser humano pode chegar. Então, sempre é uma satisfação poder, né, compartilhar, né, o nosso dia a dia, e é uma delegacia que eu sempre falo, é uma escola. Ali você está mais para aprender, porque todo dia é um cotidiano diferente. É, Hoje, por exemplo, pode acontecer novos fatos, então é uma coisa que a gente sempre tem que ficar em alerta ali, e estamos aí à disposição, tá? No que a gente puder atendê-los. Ótimo. Antes da gente começar a nossa conversa de fato, um recado para você que nos assiste. Além do YouTube, onde você está nos vendo, este episódio está na íntegra e em formato de áudio, também disponível nas principais plataformas de podcast. Então é só pesquisar Pode Olhar no Spotify, no Deezer e no Apple Podcast, por exemplo. E bora ser um seguidor fiel do nosso videocast aqui no YouTube, assine o nosso canal e ative o sininho para ser notificado a cada vez que um novo episódio for disponibilizado. Lembrando que isso acontece toda quinta-feira. E com o episódio no ar, você pode deixar a sua opinião nos comentários e compartilhar com amigos e familiares. E se você quer saber como são feitas as nossas gravações, ver informações dos bastidores do Pode Olhar, é só pesquisar @Olhar Direto Oficial em qualquer uma das redes sociais. Doutor Caio, o senhor entrou na delegacia, na Polícia Civil, em 2012, né? Sim. Como que foi essa escolha? Por que escolher o cargo de delegado? Normalmente, quem segue essa carreira policial tem alguma inspiração dentro da própria família. Foi o caso do senhor? Como que foi essa escolha? Não, eu sou cuiabano, né, e me formei em 2004, né, e tentei a advocacia, né, passei na minha primeira OAB e fui advogar, né, mas iniciei alguns anos advogando, e eu vi que eu não, talvez não seria a minha praia, né, e eu tenho o maior respeito à advocacia. A gente sabe que a advocacia bem exercida, ela é essencial à administração da justiça, à democracia. Não existe um Estado democrático de direito sem a advocacia.
isso é fato. As pessoas, elas precisam ser defendidas, tanto na seara civil e principalmente na seara criminal. Não há espaço mais para pessoas indefesas, pessoas não assistidas. Então aqui, todo o meu respeito, admiração aos profissionais da advocacia. Eu tentei advogar, tá? Mas eu vi que não daria certo e fui estudar para concurso. Fiz uma longa jornada aí estudando. E assim, eu não tinha uma inspiração policial. Fui fazendo os concursos e viajei por vários estados. Eu queria, né, passar no concurso, ter a esperada estabilidade. Mas eu nunca tive alguma objeção à carreira policial. Era uma coisa que também me atraía. Eu achava bacana, interessante, tá? E, enfim, eu fiz alguns concursos, Ministério Público, Defensoria Pública. Acho que fiz um concurso para o Poder Judiciário, até aqui, para juiz. E teve o concurso para delegado, né? Fiz e segui fazendo concurso. Houve a nomeação e falei, vamos enfrentar. Porque tem um ditado que diz, até os concurseiros que nos assistem, eles podem confirmar. Não é você que escolhe o concurso, é o concurso que te escolhe. Porque às vezes você tem aquele pensamento, não, eu quero ser juiz, eu quero ser promotor, eu vou me dar certo nessa carreira, ou defensor público, ou delegado, aquela coisa. Mas, às vezes, o que a vida te reserva é outra coisa. Então, talvez foi isso que aconteceu comigo. E passei, né, entrei nos quadros da Polícia Civil em 2012, e logo de imediato eu vi que era uma profissão que eu passei a gostar no dia a dia, e de maneira que eu falei, não vou nem estudar mais para concurso. É isso mesmo. Se fosse uma escolha que eu visse não desse certo, eu ia voltar aos bancos concursais e seguir outra carreira. Mas eu vi que eu gostei da profissão, é no meu estado, né? A carreira da Polícia Civil aqui no Mato Grosso é muito boa. Então, seguimos. Aí tem o curso de formação de 5 meses, né? Fui para a região de fronteira, e em Pontes Lacerda eu fiquei 1 ano e 8 meses lá. As remoções da polícia, né, naturais, quando há ingresso de novas turmas. Aí eu vim para a região metropolitana, né, que são essas cidades aos arredores. Eu fiquei 2 anos em Nobres. Né? E ali você vê a região de fronteira é uma sistemática, ali é uma outra sistemática. Pude aprender muito ali também. E depois há novas remoções, né? E em 2016 eu estava em Várzea Grande já. Aí atuei em delegacia de feitos gerais, ali onde era próximo ao shopping de Várzea Grande, né? Tinha um prédio ali. Depois teve uma oportunidade de ir para roubos e furtos de Cuiabá. E fiquei lá por 1 ano, no enfrentamento ao roubo na residência. Passei pela GCCO, uma rápida passagem na gerência de combate ao crime organizado. Depois fui para a delegacia de roubos e furtos de veículos. E aí surge a oportunidade da DHPP, né? Isso em 2019, né? Aí onde eu passei uma maior parte da minha carreira. Você já entrou ali como adjunto ali? Né? Foi. Eu entrei em janeiro de 2019, assim como eu voltei agora em janeiro, em 2019 entro como adjunto. Mas reiterando e voltando à sua pergunta, embora não tenha sido embora eu não tivesse, assim, talvez um lastro familiar que me impulsionasse a carreira policial, o dia a dia me fez acreditar e estar convencido que eu estava naquela carreira que eu gostasse, tá? E é a carreira que eu adoro, que eu faço, tenho o maior prazer em militar na área da segurança pública e no cargo de delegado de polícia. E há uma grande diferença em atuar em delegacias do interior, como em Pontes Lacerda, que tem toda a questão, a problemática, né, da região da fronteira seca, para atuar na capital, na DHPP especificamente, que é a maior delegacia do estado? A região de fronteira é uma região, por óbvio, complexa, né? Tem toda a problemática da fronteira.
mas é um local que te propicia muito aprendizado. Eu passei 1 ano e 8 meses e ali você sai ali forjado, né? Então, tive bastante aprendizado ali. E depois você vem para a região metropolitana, que são os crimes mais do cotidiano, tá? Não que não haja crimes graves, tivemos em Nobres crimes graves também, de homicídios ali. Você lida com ali, os policiais, eles acabam morando na cidade, eles são dali, então é um cotidiano diferente. Às vezes em outras cidades há uma mudança dos policiais, que eles chegam, passam um tempo, saem, ali você já vê que são policiais que moram ali, tá? Tive muito aprendizado. Na época que eu passei por Nobres, era um pouco efetivo, era um efetivo bem reduzido. E ali, mas mesmo assim a gente conseguiu demonstrar um trabalho e depois a delegacia avançou, melhorou, teve incremento de efetivo. Então, cada lugar que você vai, há um diferencial. Aí você vem para, por exemplo, para Cuiabá, aí você já começa a atuar em especializadas. O que é especializada? É como se fosse no segmento da medicina, você tem uma especialização do médico. Uhum. Por exemplo, você tem um ortopedista, um cardiologista. Aqui você tem as especializadas. Eu fui para roubos e furtos, que ali, e eu fui para uma especializada da especializada, que ali na roubos e furtos, na época passava por uma problemática de roubos à residência e abriu um cartório de roubos à residência com Para focar privação da só liberdade. nesses casos. Fiquei nisso. Então você vai se especializando naquele assunto. Aí depois aí passei por outras unidades, mas há, por óbvio, esse diferencial. Delegado, Mato Grosso continua entre os estados com as maiores taxas de violência letal do Brasil, né? Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que foi publicado agora em julho, 1.142 pessoas foram mortas de forma violenta no estado ao longo de 2024. Esse número representou uma redução aí no comparativo com 2023 de 1,5%, né? Segundo esse estudo também, a maior parte dessas ocorrências foi provocada por homicídios dolosos, que somaram 902 casos no ano passado. Com a sua experiência aqui na capital, quais são os principais fatores que contribuem, né, para esses homicídios registrados, esses homicídios mais violentos atualmente? Então, esse resultado aí tem que se ver a questão do Estado, né? Uhum. A gente sabe que o interior passa há algum tempo já por uma crescente de homicídios. Temos regiões de índices muito elevados. Então, isso acaba trazendo uma realidade diferente para índices para a capital que não são da capital Uhum. e de Várzea Grande. Então, aqui, Cuiabá e Várzea Grande, nós passamos por não que está diminuindo, mas está dentro do padrão do ano passado. Você não vê um estouro de homicídios. Sim. Tá? Então, esse anuário tem que ser compreendido da onde vem, né? Por exemplo, faz uma consulta do Estado. Essa violência maior está no interior, então, hoje. Você vê que o interior tem a problemática dos homicídios lá. Tá? Aqui, você passa dias sem ter homicídios. Por exemplo, nós estamos aí, acho que há quase uma semana sem ter um homicídio em Cuiabá e Várzea Grande e arredores. Aí estou a dizer quase 1 milhão de habitantes. Uhum. Então, tem que se analisar isso aí. Tá? Nós passamos dias atrás que tivemos uma sequência de cerca de 8 homicídios. Então, mas não é que a situação está controlado, está tranquilo. Mas pelo menos Cuiabá e Várzea Grande não está fugindo se pode se dizer assim, de uma normalidade. Do padrão, Do né? padrão, assim. Tá? Mas é preocupante, claro. O que a gente espera é que esses índices, cada vez mais, eles diminuam. Tá? O que a gente pode fazer é reprimir, né? E fazer até mesmo mecanismos de uma prevenção, no sentido de que os índices não aumentam, né? Não haja outros homicídios.
Porque eu sei que o senhor trabalha aqui na região estadual, mas por que se mata tanto no Brasil, doutor? Olha, antigamente, o homicídio era aquela questão, a motivação pessoal, né. Uhum. Há muito tempo, né, você tinha a vítima, você já tinha o autor, porque era um motivo, todos já sabiam, não, ele está com problema com fulano, Uhum. fulano teve aqui, então era aquele homicídio já previamente esclarecido. Hoje, via de regra, a motivação é derivada de organização criminosa, tá? É derivado da problemática do tráfico, é derivado dos descumprimentos dos ditames do Tribunal do Crime, da organização. Então, é por isso que anda se matando tanto, tá? São as consequências ali, deletérias ali da organização criminosa. Isso você pode ver na DHPP. A maior parte dos homicídios são de decorrentes da problemática do crime. Então, esse é o motivo aí de estar se matando tanto. Você tem um problema, que é a organização criminosa. Uhum. Essa organização gera um outro problema, que é os homicídios decorrentes da briga entre eles ali. Então, é mais uma problemática das organizações criminosas. No interior se fala muito sobre faccionado matando faccionado, essa briga de facções, né? Em Cuiabá isso também ocorre, esses casos normalmente são entre autor faccionado e vítima também faccionado, ou vítimas comuns que acabam sendo mortas? Você tem casos de faccionado com vítimas comuns. Por exemplo, um usuário ou um vendedor de droga que não seja faccionado acaba por não pagar a droga ou por vender no local errado, enfim, morrendo. Mas você tem também homicídios entre faccionados, tá? Aí você vê, pelo domínio de algum território, algum local ali, a gente fala em domínio, país, já deixar bem claro que o domínio não quer dizer que há áreas intransitáveis Uhum. para a segurança pública, não é isso. Uhum. O domínio que eu estou a dizer é aquele local em que determinado grupo faccionados atuam. Uhum. Tá? Eles, por exemplo, eles comercializam a droga em determinado bairro, aí um outro faccionado vai querer tomar esse negócio e gera o problema. Tá? Aí, ou há um problema, há outra desavença entre eles e há os homicídios. Mas há essas duas vertentes, né? Tanto com relação a vítimas comuns, né? Quanto com relação a faccionados. O que a gente, na capital e Várzea Grande, o que você não identifica com expressão é a questão de briga de facção. Que era No era interior muito você comum vê. no interior, né? No interior a gente tem alguns locais que você vê facções dissidentes, Uhum. tá? Isso já está demonstrado. Aqui você tem a predominância de uma organização criminosa, tá? Que existe, tá? Mas você tem alguns casos esporádicos que tal pessoa morreu por ser um ponto de dissidência. Mas não é que a dissidência está instalada aqui. Entendi. Porque eles já verificam quando chega um de fora, né? Que até casos recentes aí, eles percebem que às vezes um de fora chega aqui e acaba já sendo decretado. Então são realidades distintas que a gente vê a nível de Cuiabá e Várzea Grande e no interior. Mas há uma tentativa dessa dissidência em Cuiabá? Já foi registrado isso? Não só em uma pessoa, mas um movimento de talvez de trazer para a capital essa rivalização de facções, de tomar o poder, digamos assim, né, da Eu- facção que tem aqui predomínio? Quando você vê uma célula, por exemplo, aqui, isso tem um intuito. A pessoa vem para cá para sentir o espaço, no mínimo, tá? Talvez seja uma tentativa, mas a gente não vê uma segunda facção instalada aqui em Cuiabá.
tá? Isso aí você não vê. E, assim, para deixar bem claro, quando a gente fala em organização criminosa, em estar presente em tal local, uma coisa é estar presente. Outra coisa é ter a presença e ter como se fosse uma coisa descontrolada aqui. Isso aí tá claro que a presença da facção ela é totalmente repudiada e combatida aqui. Nós temos várias operações em Cuiabá, em todo o estado, que representam que não há espaço do crime no estado de Mato Grosso. Não temos cidades sitiadas. Não temos bairros, nem em Cuiabá, nem em Várzea Grande, tomados. Mesmo quando a gente vê em alguns bairros da capital, pichações em muros com as iniciais dessa facção? A pichação é um ato ali de tentar demonstrar presença, tá ali. Uma coisa tá, a facção tá em tal local, mas a facção manda em tal local, negativo. Tá? Isso é bem claro. Nós não temos nenhuma rua, nenhum local em Cuiabá que você fala, não, uma viatura não entra. Nós não temos dados disso. Tá? Então, por isso, a situação é controlada aqui. Então, só para deixar muito claro, para que não haja uma falsa concepção, percepção do que eu estou a dizer. Uhum. Tá? Nós temos aqui, a segurança pública aqui, nunca foi sitiada. Nunca ficou ali acuada, melhor dizendo, para qualquer espaço da cidade. Todas as viaturas, todos os policiais, qualquer lugar que precisar um ponto da segurança pública que for, vai entrar. Ah, tem locais mais complexos, mais sensíveis, que demandam maior cuidado? Claro. Mas nós não temos locais que não são transitáveis pelos órgãos da segurança pública. O senhor citou até a questão do tráfico também, né? Na avaliação do senhor, a liberação da maconha e até a legalização dessas drogas que hoje são consideradas ilegais, ilícitas, isso pode contribuir, se isso ocorrer, né? Pode contribuir para esse crescimento da criminalidade, dos homicídios ligados a essas facções? Ou o senhor acredita que a legalização pode ter um efeito inverso, acabar reduzindo essa criminalidade no país? Então, esse tema aí é complexo, né? A gente tem essa decisão aí da questão do até 40 gramas para maconha, que houve uma descriminalização ali, né? Deixou de ser um fato típico, né? Passou por uma infração administrativa, Uhum. tá? E isso é complicado, né? Entendeu? Porque você, de certa forma, a pessoa se sente motivada a, por exemplo, fazer o porte de pequenas quantidades de maconha, que foi a parte que foi descriminalizada, mas não para porte, para tráfico. Uhum. Então, e aí fica complicado ali para aquele que vai receber a ocorrência dirimir. Você tem uma decisão que fala que aquela quantidade, se não tiver outras coisas ali, é só porte para consumo. Mas, às vezes, a pessoa está ali com aquilo mesmo para traficar. Então, com todas as vênias aí, é complicado, porque, de certa forma, você fomenta a disseminação do entorpecente, né? Porque, como ficou bem claro na decisão, né? O porte da maconha é uma conduta, não é uma conduta certa, não é uma conduta Continua sendo proibido, incentivada, né? é Mas... proibida. Então, a gente por isso tantos comentários, tantos questionamentos sobre esse ponto, né? Que fica muitas interrogações para se até chegar a resposta da tua pergunta. Isso é bom ou isso é ruim? A meu ver, assim, não caminha para um lado bom. Tá? É complicado essa questão de você tornar, por exemplo, um lícito penal. Né? Um lícito penal, uma coisa que é ilícita, e fica esse complicador. E o problema é a consequência do fluxo da droga, né?
Porque o tráfico não é uma conduta parada, isolada. Ele é um móvel para a prática de outros crimes, né? Então, é bem complexo esse tema mesmo. Ótimo. Gostaria de começar agora a falar de alguns casos mais específicos que estão sendo conduzidos ou que já foram concluídos pela DHPP. Um deles é do assassinato do advogado Renato Neri, né, que ocorreu em ano passado, né, 2024, em julho de 2024. Empresários como mandantes, policiais militares envolvidos, né, uso de arma institucional também e forjamento de confronto. Como que a DHPP lidou com a complexidade dessa articulação, desse caso que marcou aí a história recente de Mato Grosso, de Cuiabá? Então, no dia 5 de julho, né, de 2024, eu não estava na DHPP, né, eu estava em outra unidade, e houve, né, aquela cena muito triste, né? Toda vez que você vê, né, um senhor, né, de 72 anos, né, saindo, né, para mais um dia de trabalho, é impactante, né? Ele olhando o telefone e sem perceber nada, né? Ele toma um tiro na Seguindo a vida cabeça, dele, né, a rotina dele. tomba. Então é uma cena que a princípio choca. Eu estava na outra unidade e falei, nossa, na Fernando Correia, né? Pessoas passando no dia a dia. Imagina se pega em outras pessoas ali também, tá? Então, primeiro você fala, nossa, mas que ponto, né? Chega à vontade de matar. E aí, voltando ao cotidiano da DHPP. É isso a DHPP. Você pode lidar hoje, no próximo segundo, com um homicídio, se pode se dizer, normal, sem tanta complexidade, mas podemos nos deparar com um caso de complexidade dessa envergadura. Então, é uma delegacia que tem que estar preparada para esses, se assim pode se dizer, para esses trancos, né? Que a gente está no cotidiano. E aí teve essa ocorrência, teve o atendimento, né? Os policiais vão para lá e aquela toda a cobrança que foi, né? Porque no caso daquela forma ali, e se espera, né? Eu lembro, eu estava em outra unidade, eu vi. Você de fora, você consegue enxergar um pouco diferente a pressão que vem. Para esclarecer, tem que saber quem que é o piloto da moto e para onde foi. Mas você imagina uma pessoa num fluxo, numa motocicleta, a fuga é muito rápida. Aí você fica pensando, até a polícia chegar, aquele motociclista já estava no ponto de fuga há muito tempo. Porque é rápida a fuga, até acionar, até a polícia ir. Aí você fala, nossa, e agora, né? E foi justamente isso, né? Os policiais aí vão para lá e esse caso, ele demonstra a seriedade que a DHPP tem para os locais de crime. Mesmo diante de toda aquela pressão, tem que achar o autor, tem que prender, a delegacia não se esqueceu da lição de casa. Fez um bom local de crime, tá? Viu tudo que tinha que ser feito, foi ali de rua em rua. Eu fiz a rota de fuga depois, quando eu entrei na delegacia. Olha, o que esses policiais trabalharam ali para fazer rua a rua a rota de Captando fuga. as imagens de câmeras. Né? Você acha que é fácil? Sim. Primeiro, as pessoas não gostam de ceder imagem. Você ficar ali olhando de imagem em imagem. Para quem conhece o Jardim Tropical, são ruas curtas. Então, você vai, por exemplo, chega numa rua, ele pode virar para cá, para você saber se ele foi para lá ou para cá, demora, isso é complexo. Aí, para você chegar a uma rota, aí para chegar até lá na Couto Magalhães, onde ele passou, aí entra lá em Várzea Grande. Então, isso aí foi um trabalho de dias. E aí você não conta com uma ferramenta, um cyber, não tem isso, pessoal. É ir de porta em porta, coragem mesmo, sim, e força de vontade.
Tanto é que conseguiu chegar ao último ponto. Às vezes a pessoa vai fazer um crime, ele já acha que a polícia não vai ter tanta força de fazer a volta dele, que vai, não, vai cansar, não vai dar certo. Vai Mas ter algum ponto cego, né? Sem conseguir E aí enxergar, foram, né? ver. Descobriram isso aí, a gente chegou até ao último ponto e depois conseguiu. Chega lá ao último ponto. E aí você chega num local que você não tem mais câmeras, não tem mais nada, né? Descobre uma chácara. Descobriu aquela chácara, mas assim, a esmo, não, isso aí, pessoal, é o trabalho de informação, tá? É o trabalho de entrevista mesmo. A população contribui, as pessoas acham que ninguém fala, mas o pessoal fala, o pessoal comenta. A maior parte da população é gente de bem, é gente que não tolera esse tipo de coisa. Então, as pessoas falam e tem que falar, entendeu? Então, muito daquilo foi a gente chegamos por informações, Conversa com pessoas conversas. ao Então, a redor, gente né? chegou, identificou, conseguiu saber de quem que era a chácara, que era de arrendamento, era arrendada pelo policial militar, descobriu quem que era o caseiro tem uma moto, aí vai voltando, você vai conferindo tudo. Fazendo check, né? Checklist. Aham. Aí, de forma que tudo isso, no final, ficou irrefutável. Tanto que foi até confesso, né? Vocês podem ver, é uma investigação que ela tem uma frente da execução, ela tem a frente da intermediação e ela tem a frente do mando. De maneira que o final, são três inquéritos, formalizou tudo isso aí. Além disso aí, desse trabalho, essa investigação também teve muito trabalho de providências cautelares, tá? Vocês viram tantas operações que a gente fez, tá? Várias prisões, várias medidas cautelares, inúmeros celulares apreendidos. Então, não é uma investigação que, ao final, você vê, olha, quase tudo que poderia ser feito foi feito. Tudo dentro da legalidade, tudo com o aval do Ministério Público, do Poder Judiciário, tá? Tanto é que as pessoas estão todas denunciadas. Então, mas assim, suga a delegacia. Foi quase um ano, né? Até Foi prender os quase um mandantes. ano. É uma investigação que, infelizmente, a gente teve o comprometimento de policiais militares, tem toda a complexidade. São 7 policiais? Na parte do homicídio, são 3 policiais militares, tá? Tem a parte do apontado confronto, né? Que, a nosso ver, ficou bem descaracterizado, aquele emprego de arma de fogo, né? Para as vítimas ali, que é um outro inquérito, né? Com 4 policiais militares, né? Então, a gente lidou com essa dupla investigação. Mas é dupla, mas elas são associadas, porque nós temos uma arma que linka essas duas investigações. Doutor, eu tenho uma pergunta. Na execução, a gente vê só o motoqueiro chegando e ele disparando. Aliás, a gente imagina, porque a gente não consegue ver pelas câmeras. Aquelas câmeras que as pessoas conhecem é de uma loja de equipamentos que eu fui no local no Sei. dia. Então foi muito bem programado, porque nenhuma câmera consegue pegar o cara, pegar a característica física dele. Eles foram dias anteriores, doutor, para treinar, para ver, esse lugar vai ser bom para que eu atire. Teve esse treinamento, teve esse cuidado por parte de quem atirou? Com certeza. O homicídio do Dr. Renato Neri, ele foi claramente premeditado. Aquela chácara não foi adquirida a esmo. Uhum. Por que eu falo isso? Porque é uma chácara adquirida em momento em que está
que a motivação, o motivo do crime, ele está, como se diz, ele estava incandescente ali, Uhum. tá? Porque tudo tinha uma disputa de terra, tá? De outro lado. Então, e o doutor Renato, ele tinha uma demanda de terra, que ele estava se sagrando vencedor ali, Uhum. e nesse período, era justo esse período da compra da chácara, é bem no momento que está esse ponto nevrálgico da disputa agrária. Então, você perguntar quando que foi comprada essa chácara, o que estava acontecendo com relação à problemática de terra nesse momento? Estava bem num ponto crítico. Então, primeiro fator, você compra a chácara. Ah, o local. É um local que ele era uma pessoa que ele saía de casa, ele já ia direto para o escritório. Uhum. Então, foi um ponto mais fácil ali da execução. Ah, foram outros dias? Foram um dia anterior, porque tem uma câmera que vê o executor fazendo o mesmo trajeto, parando no mesmo local, só que a vítima não chegou. A vítima estava tendo os seus passos vigiados? Pode ser que sim. Só que aí escolheram aquele local. Ah, Porque parece que antes ele tinha ido na padaria, como normalmente ia, isso. né? Então, você, quando vai, por exemplo, a pessoa decide matar outra pessoa, ele vê os pontos mais, que sejam mais fáceis. Por exemplo, às vezes numa parada, numa padaria, em outro local, não teria um ponto bom de fazer a execução, Uhum. seguro, se assim pode-se dizer. Ali, no escritório, tanto é que no dia seguinte, no dia anterior, o motoqueiro estava ali, se entendeu como um ponto mais adequado. Ali, a câmera não tem uma imagem mesmo da execução. É um ponto cego. Mas você vê a pessoa vindo, para. Ao disparo. Aquela mesma pessoa sai do mesmo ponto. Ou seja, o atirador é aquele. Você não tem uma outra pessoa que chega para falar, será que é o... Não. Isso também ficou incontroverso como sendo ele o executor, né? O que pilota a moto. Então, foi claramente premeditado, tá? Um homicídio dessa envergadura não se decide da noite para o dia. Você planeja local de encontros para tratar do crime. Você planeja local de fuga. Eles se encontraram na onde, doutor? Tem. O que está até documentado já, é público. Teve encontros ali na chácara. Naquela chácara lá no Capão Grande. Entre intermediadores e executores. Sim, teve encontros ali. Tanto é que por exemplo, a chácara é adquirida, depois do fato ela é abandonada. Então, e depois do fato ela é abandonada. Eu não estou a dizer que ela é abandonada quando a polícia chegou lá. Quando nós fomos à chácara, ela já estava abandonada. Tá? Então, foi um ponto claramente escolhido para isso. E isso está bem claro, foi feita uma perícia, um levantamento aéreo da chácara. É uma chácara cercada por mato. É uma chácara escondida. Então até a chácara foi escolhida É um por local isso, né? Pela que ela facilidade, talvez. tudo foi com o propósito de não ser um fácil ponto de ser descoberto pela polícia. A moto sem placa, que via de regra é usada nesse tipo de execução, né? A conhecida pistolagem, né? Mas assim, respondendo, Luiz, a tua pergunta, é um crime claramente premeditado e isso aí não temos dúvida alguma. A questão da arma, você vê nós temos até relatos que o executor treinava com aquele tipo de armamento, que é uma pistola adaptada para sair da função semiautomática para a função automática, que são as rajadas. Então, teve todo esse cuidado. É a pessoa que vai matar, veio todo coberto, foi uma coisa que dificultou bastante. Então, o perfil da pessoa, uma pessoa de porte comum,
não é uma pessoa muito alta, muito pequena. Vamos supor, você não viu, não é um executor alto, de compleição forte, não, é uma pessoa que comum do povo, por assim dizer. Doutor, quantos tiros o executor chegou a aplicar? Porque eu vi informações que tinha estojo até lá no mercado do outro lado da avenida. Como que foi? Eu tenho curiosidade. Ele chegou, atirou uma, duas ou três vezes, ou foi só uma e já... Então, a arma, como ela estava, é um acionamento do gatilho, sai todos os disparos. No local, 7 estojos. Todas as cápsulas deflagradas, ou seja, todos os projéteis saíram. Todos acertaram a vítima? Não dá para se dizer que todos acertaram. Tá? O que pegou lá no mercado em frente foi o projétil, né? Como se, vulgarmente falando, a bala, né? Que pegou, que foi encontrado do outro lado. E daí você vê o perigo que além de alvejar o doutor Renato ali, outras pessoas que passassem por ali de carro, a pessoa está caminhando de carro, recebe esse tiro, esse disparo. Então, mas ao que tudo indica, foi pelo funcionamento da arma, talvez todas as munições foram deflagradas ali no local, os estojos estavam ali, né, que foram essenciais também, né, a essa investigação. Então, é um tipo de armamento que você não costuma ver como utilizado em homicídios. Mesmo porque a pessoa tem que ter uma habilidade, porque uma coisa é você efetuar um disparo numa pistola semiautomática, que são as de uso geral, é um acionamento, um disparo. A arma não mexe tanto, né? Não tem aquele recuo que a gente chama. Isso aí, quando você faz um disparo com a arma dessa que for usada, você tem que ter uma destreza ali para manter a arma, porque senão você perde os disparos. Tá? Então, também é mais um sinal de que esse executor estava apto ali, minimamente treinando para usar aquele tipo de armamento. Doutor, então, aí, enquanto a polícia tentava checar para onde que o assassino fugiu, o atirador, passou-se um tempo, o senhor assumiu a titularidade da DHPP e logo depois se descobriu que a arma que matou o doutor Renato Neri apareceu em um suposto confronto no contorno leste. Queria que o senhor explicasse como que foi esse meandro aí, toda essa história pra gente. Então, quando você tem os vestígios de local, você encaminha esses vestígios para a Politec, para a gente identificar qual que é o calibre que foi usado, que tipo que arma que é. E esse exame foi encaminhado para a Politec. Demora-se um pouco para se aferir isso aí. Aí, estando lá na delegacia, me foi comunicado a gente pede os laudos, tudo, vamos checando, vamos vendo, porque você pede um monte de coisa no inquérito, requisição disso, daquilo, e depois você vai atrás da documentação. E aí chegou ao conhecimento essa informação, tanto do calibre, 9mm, e que os vestígios desse mesmo, do local do Dr. Renato, coincidiram com uma arma encontrada 7 dias depois num confronto de policiais da Polícia Militar. Isso aí, e assim, as pessoas acreditam e precisam acreditar. Essa prova, ela é 100% de certeza. Será que? Não tem será. É a arma. Tá? O exame é muito sério. São feitas filtragens, aí há uma probabilidade, depois essa probabilidade é feita outra filtragem para chegar a um juiz de certeza. Ponto. Por exemplo, quando você tem uma digital, você confere, vai confrontando, você chega em prováveis suspeitos, depois esses prováveis suspeitos ainda são reanalisados para chegar num suspeito.
Então, só para entender, a questão do confronto balístico, mais ou menos, Tem é o assim. mesmo Não é trâmite. uma coisa no... talvez, mas será que... Não. Parece ser. Você não tem dado de que um confronto balístico foi descaracterizado depois. É a arma. Isso é fato, tá? Então, aquela arma que foi encontrada nesse confronto foi a arma que efetuou os 7 disparos. Aquelas 7 capas que estavam no homicídio do Dr. Renato foram feitas pelaquela arma. Daí gerou até esse link, né? Então, é isso aí. Doutor, e como que você chegou aos mandantes desse crime? Que é o César Sec, né? E Julineri. Alguém desses que foram presos que indicou o nome deles? E também como que foi a prisão deles e eles chegaram a confessar, a confirmar que foram os mandantes? Então, até voltando ao ponto na questão balística, houve um dado que possível também por conta de uma correta preservação de local. Todas aquelas cápsulas que estavam ali, a perícia, nos levantamentos microscópicos, identificou o código de rastreio. O que é isso? É como um chassi que tem nas munições. Mas nas munições, principalmente as munições de forças de segurança. É para saber para onde vai. Uhum. A hora que sai da empresa, para saber qual unidade de segurança pública que comprou. E através disso que a gente identificou que aquelas 7 munições foram adquiridas ali pelo estado de Mato Grosso e foram encaminhadas à Polícia Militar e os lotes também abasteceram o Batalhão Rotan. Tá? A gente fala também, por quê? Porque a gente sabe que vai um lote para um batalhão, parte do lote vai para o batalhão, e o parte vai para outro, assim como acontece na Polícia Civil também. Não é pega um lote e separa. Mas a gente, por isso, que Foi teve essa possível. afirmação de que aquelas munições eram oficiais, originais. Tá? Isso tudo não é achismo. Isso tudo é levantamento pericial. E isso aí a gente oficiou a Companhia Brasileira de Cartuchos e eles afirmam isso. Então, isso são documentos. Tá? Aí, agora indo à sua pergunta. Na investigação, você tem aquelas coisas que vão chegando, vão se comprovando, e vão chegando as outras informações que ficam a ser comprovadas. Desde o início, teve a questão da motivação, qual que era o problema que o Dr. Renato estava passando. Tá? Ele estava enfrentando uma disputa de terras e que tinha as pessoas ali que estavam discordando com acordos, enfim, e com os ganhos que ele, com as decisões que ele estava tendo na justiça, a seu favor. Então, aí você tem os apontados possíveis suspeitos. E aí, você. Tanto é que antes, essa operação teve aquela primeira fase, teve os cumprimentos das buscas, por necessidade. Que envolveram outros nomes. Né? Até no ano passado, no final do ano passado, depois veio para o lado da execução. E aí, no caminhar da execução, aquilo que estava um pouco, já tinha sido feito, começou a ser corroborado, começou a ser confirmado. Aí você chega no executor, você chega no intermediário, o policial militar que contratou o executor, e você vai começando a ouvir as testemunhas, começa a ter relatos a apontar o manto para aquelas pessoas que você já tinha as informações. Entendeu? Então, aí você vai chegando no policial militar de Primavera, tá? Aí depois você vai, aí você o próprio intermediário aponta e o executor aponta o envolvimento do segundo policial militar, tá? No que tange ao envolvimento da arma, tá? E depois essas pessoas também apontam os envolvidos, principalmente o policial militar que arrendou a chácara, ele claramente aponta
o mando para o casal de Primavera, entendeu? Você tem outros relatos, até documentais, no sentido de documentos indo até esse mandante para que efetuar o pagamento. Esse casal, só para deixar claro, ele é parte nessa ação Sim, lá da disputa de terra, né, doutor? sim, sim, Uhum. sim. Uhum. Tá? Essa disputa de terra envolvia várias pessoas interessadas, tá? Uhum. O casal, uma dessas pessoas, tá? Então, e até mesmo por isso que, assim, a investigação teve que ser finalizada com relação a um grupo de pessoas. Nós temos um prazo, não pode ser descumprido, Uhum. temos pessoas presas, mas outros dados precisam, no mínimo, serem esclarecidos ou enfrentados para saber, há o envolvimento de outros conflitantes também ou não, tá? Então, é para isso que a gente ainda segue com as investigações, tá? Para que essas interrogações sejam respondidas. A família do Renato apontou alguns questionamentos em relação às investigações, em especial na questão do valor que foi pago para esse grupo, para a execução desse crime, né? Que teria sido R$ 200.000. Com tantas pessoas envolvidas, há possibilidade de ter sido mais dinheiro pago, supostamente pago por esse casal para a execução do assassinato? No tocante ao valor, é um valor que foi citado porque é um valor que foi dito por um dos envolvidos, Uhum. dois envolvidos. O valor pode ser maior? Claro que pode ser maior. Mas a gente sinalizou esse valor porque é um dado que está na investigação, tá? Mas é claro que pode ser um valor mais elevado ou até muito mais elevado. Mas aí vai saber qual que é esse valor. Vamos ver se as investigações nos dizem E, que e, valor é esse. e esse valor chegou a ser pago, doutor? E como que ele foi pago? Segundo o executor e o policial intermediário, esse valor é feito homicídio. Por óbvio, o pagamento não vem logo depois. Uhum. Por óbvio, o pagamento não vem por conta, Uhum. para não ter o rastro. Uhum. Esse pagamento é feito em mãos, tá? Ele vem em parcelas. E aí já começa o desacerto. Porque o mando ele tem que ser pago logo de uma vez, via de regra. Uhum. Por quê? Porque as pessoas não podem ficar se encontrando. Você imagina, você vai receber a prestação, Uhum. no caso desse? O Uhum. correto é paga de uma vez e cada um vai para um lado e nunca mais se vê. Não, aí começam os pagamentos parcelados, mas em mãos, tá? E aí já começa o descuido, né? Que aí são os rastros que tudo aquilo que às vezes você se precaveu para não deixar rastro, depois você começa a deixar as pegadas. Então, o pagamento ele vem em mãos, ele vem, uma hora vem, dá 40 mil, segundo eles, tá? Segundo os relatos. Uhum. Outra hora dá 60 mil, outra hora dá 15 mil. Aí tem relatos de que, de hora dá R$ 1.000. Então, Os executores chegaram a receber R$ 1.000 de parcela pela morte do doutor? tem relato de executor que teve pagamentos pequenos. Porque o que acontece? A pessoa vai e pratica um homicídio. Ele fica ali na cobiça de receber o mando. O Uhum. mando começa a demorar, o valor do mando Uhum. começa a demorar para vir. Começa as cobranças. E aí teve pagamentos, e aí teve, segundo o executor, há pagamentos em pequenas parcelas. Mas eles chegavam de cobrar, doutor, o senhor que quebrou o celular aí, eles chegavam de cobrar pelo WhatsApp, pô, tá atrasando a Tá minha... faltando tanto. Tá faltando tanto. Que dia que você vai... Não. Ou eles tiveram mais cuidado nesse caso? Esses dados não teve desse nível. Eles evitam, né, esse tipo de informação em celulares. Uhum. Tá? Uhum. Esse caso, você vê que os encontros eram todos pessoais, né? Entendeu? Foram coisas pessoais mesmo. Mas essa investigação, e não só nessa, é a investigação de homicídio. Muitas vezes você precisa
trazer elementos probatórios até o envolvido, para que aí ele vê que o cerco se fechou. E aí ele acaba confessando. E esse caso, né, nós estamos a dizer aí de 2 réus confessos, todos com advogado, um policial militar com advogado, os depoimentos estão na ação penal, eles são claros. Aí, vamos falar, são depoimentos de mais de 2 horas. Então não é uma coisa ali, a pessoa falando, não, eu fiz e vira as costas. Não, são detalhes. São detalhes que tanto o executor quanto o policial militar ali, eles vão falando o que fez, o que em tese não fez. Então, por quê? Por que que fala? Porque viu que a investigação chegou até ele de forma concreta. E a pessoa resolve confessar o fato e delatar quem está envolvido. Isso, pessoal, não é nessa investigação que acontece. Isso aí, tantas outras investigações você vê que às vezes ficam muito... aquele caso o outro não resolve mais, a polícia está trabalhando. Daqui a pouco, o pessoal começou a falar. Porque viu que não tem jeito. Então... Isso mostra também que não há crime perfeito. Exatamente. O que acontece? Quando você decide, por exemplo, você vai decidir praticar um crime, você está ali numa situação de normalidade, tranquilidade, ainda que a pessoa fria está lá, tudo. Só que depois da prática do crime, há uma alteração do comportamento da pessoa. Aconteceu algo. As coisas não ficam naquele caminhar normal. Tanto é que, por exemplo, o executor ele vai matar tranquilo com a moto. Ele foge tranquilo? Ele foge correndo. Porque aconteceu algo. A vida da pessoa depois daquilo vai ser tranquila? Não. Ele fica, por assim dizer, cabreiro. Ele fica com medo, ele fica atento. Mas quando tem uma repercussão midiática. Então, né? isso aí isso é natural do ser humano. O corpo muda, a pessoa, aqueles cuidados, ainda que ele for meticuloso, não, tem que prestar atenção nisso, aquilo, uma outra pegada vai deixar. Então, crime perfeito, pode ter um crime muito bem pensado, mas algum sinal, algum vestígio, algum detalhe vai deixar. E de outro lado, atrás, embora atrás, né? Porque a polícia vem atrás, né? Vem a polícia, treinada, com paciência, olhando detalhe por detalhe, conferindo, confrontando. E é por isso que chega aos esclarecimentos. Quantos custou a vida do Dr. Renato Neri? O que eles falam, bom, o mando, A vida, na avaliação do senhor. Porque existe uma diferença. Tem aquela questão da disputa fundiária e tem aquela questão de que o mando mandou sim. ao todo. O que o senhor pensa? O senhor deve ter pensado nisso. Quanto custou a vida do Dr. Renato Neri? Tem a ação na justiça, né, que ele tinha valores bloqueados, né, na cifra de milhões, bloqueados na justiça, favoráveis ao Dr. Renato, tá? Então, a motivação envolve milhões. A parcela de terras no município lá de São Joaquim é extensa, terra agricultável, entendeu? A gente sabe que essas terras são muito caras, valiosas. Então, o valor mesmo o que está por trás disso são terra bem de milhões, na cifra de milhões. Né? Ótimo, eu quero falar, antes da gente encerrar, a gente já está quase no fim do nosso episódio, falar de um outro caso que envolve também a questão de facções criminosas aqui na Grande Cuiabá, que foi com o senhor até quando assumiu a titularidade da DHPP, eu acredito que estava no meio ainda das investigações em relação aos trabalhadores maranhenses, né, que foram executados ali em Várzea Grande. Quais foram as principais dificuldades enfrentadas pela DHPP para solucionar esse crime? E ele já foi solucionado? Em que pé ele está? Esse crime é mais um, né, que acontece nas pessoas de fora que vêm para cá e que, como a gente já comentou, são detectadas ali, né,
presumidas, né, melhor dizendo. Né? Há uma presunção, um achismo de que a pessoa é de uma facção rival. Aí essas pessoas são ali, têm os celulares ali confiscados, analisados, e criminosos daqui decidem, né, de liderança, decidem que essas pessoas têm que morrer. Então, isso é o que envolve esses maranhenses. O que acontece nessa situação? Às vezes, eles vêm em grupos. No caso, eram 5. Um ou outro, eventualmente, pode ser um faccionado, no caso do Maranhão. Os outros são amigos. Só que o problema é quando você aborda, os criminosos abordam, eles não podem só decretar aquele identificado. Eles não podem deixar as testemunhas, né? Então, esses casos, assim, às vezes, desapareceu 5, todos eram faccionados de fora. Via de regra, nem todos, melhor dizendo, às vezes, poucos tinham envolvimento criminal. Os outros só, eventualmente, foram mortos para não serem testemunhas. Esse caso está em investigação, nós tivemos operações aí contra possíveis envolvidos, né? Vários telefones aí estão sendo analisados e não é uma investigação fácil. Nós temos só 2 corpos identificados, os demais ainda não. É questão do tempo. Eu creio que vai ser mais um caso que a DHPP vai chegar ao desfecho, mas demanda um tempo, né? Demanda um tempo de trabalho aí e de paciência, né? É difícil, né, a gente pedir paciência para as famílias, assim, mas não é fácil, né? Mas o que a delegacia pode fazer nesses casos aí, todos os outros, a gente está fazendo da melhor forma possível. E mesmo sem os corpos, é possível a delegacia avançar nas investigações e também no indiciamento desses suspeitos? Claro, há muito tempo, né? Ainda há os desavisados que insistem na história de que não tem corpo, acabou. Isso é conversa, né? A gente tem casos aí que demonstram, casos nacionais, né, que demonstram isso aí, que a pessoa sumiu. Você já iniciou. Já. Eu lembro de um caso do senhor que você já iniciou Já. sem o corpo da vítima. Já. Então, assim, a pessoa está no local, a pessoa desapareceu. Há indicativos de que uma violência foi empregada àquela pessoa. Depois a pessoa não mais deu sinal. Tudo indica que essa pessoa morreu. Só não achou o corpo. Nós temos o que chama materialidade direta. O corpo, o cadáver lesionado, que foi a causa da morte. Nós temos a materialidade indireta, que é aquela materialidade direta demonstrada de uma outra forma. É isso. Então, esse caso é mais um de materialidade agora direta para 2, indireta para 3 ainda, mas nem por isso, por falta desses 3 corpos aí, vai ter algum prejuízo, né? Digo assim, prejuízo no sentido de não poder investigar. Uhum. É óbvio que a falta do corpo prejudica. Você deixa de saber onde foi o fato, onde foi a execução, onde foi a ocultação. Dá mais trabalho, mas não é uma questão de ficar não resolvido. Eu acabei lembrando também, envolvendo casos de facções, houve o assassinato daquela rapper Labrisa, né? Acho que já tem 1 ano. Se eu não me engano. Não chegou não. Não chegou 1 ano, Não chegou, mas foi ano acho que- passado, né? Há algum avanço nas investigações? Há comprovação de que havia um envolvimento com facção criminosa que poderia ser um salve ali, alguma coisa nesse tipo? O que está sendo... em que ponto está essa investigação também? O senhor pode falar para a gente? Então, é mais um. Nesse caso, a gente teve a localização do corpo, né? No rio lá, tudo. É um caso também que envolve facção criminosa, né? Que tem os indicativos de que a vítima, né, em tese, pertencia a uma facção rival, tá? Mas o que tem que ser feito ali no momento está sendo feito, tá? O que acontece? A gente, na Delegacia de Homicídios, faz muita investigação ali, só que é silencioso, é quieto, tá? Não tem como as pessoas ficarem sabendo qual caso a delegacia está mexendo. Alguns vai saber porque chamam uma pessoa ou outra ali, faz uma operação e tal.
Mas ali muita coisa tá rolando ali nos cartórios e medidas cautelares e documentos são analisados. Hora que vê, o caso está resolvido. Mas, doutor, a polícia consegue comprovar que ela pertencia a um grupo criminoso ou não? Ou isso não foi comprovado? Tem informações de que talvez pertencia, tá? É difícil a gente, em um caso, você saber efetivamente se pertenceu. Falaram ali, porque ela fez um sinal, teve a história do sinal, né? Porque ela Uhum. teria feito um sinal, mas foi E muito postado para nas redes trás, sociais, né? tá? O que há é que essa percepção de que ela passou por um estado, outro estado, e aí chegou aqui, não, essa pessoa é de uma facção rival. É a mesma coisa, aí vai lá, pega a pessoa, olha o celular, aí não, ó, isso aqui está decretado. E assim decreta as pessoas, tá? Mas não tem nada assim comprovado, tá? No final, é um cuidado que a gente tem nessas investigações, até para dar essas respostas, para ver, ó, a vítima era mesmo faccionado? Ou não era? É falsa percepção. Uhum. E outra, pessoal, ainda que for faccionado, ainda que seja, é um homicídio e vai ter o mesmo tratamento. É homicídio, é uma morte e vai ter que ser esclarecido. A questão dos sinais lá, que cogitou, isso foi descartado ou não? Ela teve, acho que um show, né, que ela fez um sinal, tá? Uhum. Esse sinal foi o móvel? Não tem nada comprovando isso. Tem conversa. Conversa, pessoal, é informação, é uma conversa, uma possibilidade. Mas, assim, documentalmente, para você dizer o que gerou a morte da vítima, não tem nada documentado. Não. Uhum. Por exemplo, um dado no celular, pegar a pessoa que matou e a pessoa confirmando isso. Não tem nada disso. Delegado, e como que o senhor lida, né? Como que a delegacia lida com a cobrança de familiares de casos que não ganham tanta repercussão na mídia? Só acrescentando uma vez, estava até falando com o doutor Marcel, que Sei. foi titular muito tempo da DHPP, ele falou assim, Luiz, e quando a gente fica alegre que a gente resolve um caso, aí os outros casos que a família Aparecem, né? vem, pô, você resolveu o dele, agora você tem que resolver Aham. o meu. É complicado, né, doutor? É uma coisa, respondendo a tua pergunta. Nós trabalhamos com inquéritos sem rosto. Nós trabalhamos com uma morte violenta, nós trabalhamos com as provas e nós trabalhamos em alcançar quem fez, tá? Teve um caso de repercussão, tal, localizou, enfim. Tem casos de repercussão que às vezes você não consegue identificar também, tá? Mas não há, assim, um privilégio. Não, só trabalhou num caso, outros ficaram para lá. Não. Por exemplo, você tem o caso Emily, a Emily era uma pessoa anônima, Uhum. sumiu. Outros casos que tem, olha a resposta que foi dada. Então a gente vai por necessidade de esclarecer o caso. Não há questão de preferência em, meu caso ficou para trás. O que as pessoas precisam entender, e que às vezes é difícil entender, e eu até entendo essa dificuldade que as pessoas têm de assimilar, é a demora, né, da investigação. É difícil para a família, sabia? Ficar esperando. Cara, isso é inquietante, isso é frustrante. Você ter um ente querido, a pessoa morre uma morte natural, é triste tudo. Mas é muito Fácil superar, mais triste você fácil, ver o digamos, superar o assassinato. luto, né? E você passa dia após dia naquele luto mais que sofrido, né? E as coisas não acontecem, e nada acontece, e você fica naquele desespero ali. Só que não dá pra gente, por exemplo, eu vou ouvir um familiar, ouvir uma testemunha, apurou alguma coisa, eu chamo a família, tá evoluindo bem. Então, às vezes, se a gente ficar falando isso, vai atrapalhar. Uhum. O que a gente pede é que as pessoas tenham paciência. As investigações que ainda não resolveram é porque não chegou no ponto maduro de resolver. E, pessoal, tem fatos que infelizmente são complicados de se esclarecer. Tem casos, por exemplo, você deve lembrar, teve um caso da Alessandra Pullman. Uhum.
tá? Uma mulher que sumiu em 2009. Foi ela o caso que o senhor indiciou Então, sem o corpo, né? até hoje, ela desapareceu 31 de outubro de 2009. Até hoje o corpo não foi localizado. Esse caso ficou 10 anos ali no aguardo de providências que chegaram depois para fazer. O caso foi resolvido. Então, não é, as pessoas só têm que ter um pouco de paciência e aguardar. Agora, tem que cobrar? Deve cobrar. Tem que ir na delegacia, tem que, pode encher o saco da polícia, tem que fazer isso. Porque é o seguinte, todas as pessoas são contribuintes do serviço do Estado. Tem que ir lá, tem que cobrar. Ah, tal caso, não, tem que impulsionar, tem que. É a única coisa que a família das vítimas de homicídio podem fazer. É cobrar. Não tem mais nada o que fazer. Então, o que a gente pede a gente está à disposição, tá, das famílias para, inclusive, para as críticas, tá? Eu acho que é a crítica que faz o trabalho melhorar. A gente está lá à disposição, mas não há casos desprestigiados. Isso não existe. Doutor, o caso da Emily foi o caso mais brutal que o senhor presenciou ali na delegacia de homicídios? O caso da Emily, creio que foi o caso mais brutal que policiais de 18 anos de DHPP presenciaram. Foi o caso mais brutal que eu vi na minha carreira. Por quê, Luiz? Todo mundo fala, para uma grávida, você não oferece nem água. Por quê? Porque tem todo um cuidado Sim. médico. Então, assim, são pessoas... Tem as pessoas ali meio que intocáveis, por exemplo, os vulneráveis, os idosos, as crianças, os enfermos. Mas a gente vê Você vê... por exemplo, você está aqui na rua, uma grávida põe o pé, uma grávida de 9 meses, o trânsito vai parar. Uhum. Só para você entender. Uma menina com aquele barrigão. Uhum. Aí você presencia como a cena de uma pessoa fazer uma cisão em vida desse ventre para tirar uma criança, oculta a mãe, pega a criança normalmente, vai no hospital, como se fosse tinha acabado de dar a luz, para pegar uma declaração nascido vivo. Tentar legalizar um crime, né? Não. Aí você para refletir. Que selvageria maior pode acontecer assim? Ah, tem pessoas amputadas, decapitadas, pessoas queimadas, carbonizadas. Tá, gravíssimo. Enquanto uma grávida, 9 meses, praticamente assim, quase ganhando a criança. E tudo premeditado, Não, né, doutor? premeditado. Então, assim, não sou eu, todos os policiais. Vocês viram os relatos do perito experiente ali de local de crime, se comovendo. Então, para mim, eu sou por assim dizer, até novo na DHPP, com relação a policiais que têm lá de quase 20 anos de enfrentamento diário a local de crime. Pode perguntar para qualquer um, qual o caso mais grave da Emily? Ninguém vai falar, não tem. Assim, a gente fica com dificuldade de tentar voltar a mente para dentro daquela casa para tentar imaginar aquela cena macabra. É complexo, né? Fica todo mundo, assim, quieto. Você não consegue entender. E ela confessou todo o crime, como que planejou tudo, como Normal, que executou. como tá eu e você aqui, conversando. Ô, doutor, eu fui na delegacia depois que ela foi presa, acompanhar a saída dela. Eu queria que o senhor explicasse, assim, como que ela se comportou. Por exemplo, ela foi presa num dia, dormiu na delegacia para ir para custódia no outro. Seguinte, qual que é o comportamento dela? Demonstra preocupação, ou eu vou ficar presa, ou demonstra arrependimento, o que eu porque fiz? Na saída a gente... Ela chorou, isso. Mas eu quero saber, ali, né? ela longe das câmeras ali, dentro na delegacia ali, qual que é o comportamento? O que você consegue perceber se ela tá mais preocupada em ficar presa ou não, ou ela tá mais preocupada em a brutalidade que ela cometeu? Olha, eu fui no local, né? Essa ocorrência eu recebi às 6 horas
da manhã, já até disse em outros pronunciamentos, e quando você começa a ler, como eu falei, não é possível, né, que isso aconteceu. Então, eu falava, meu Deus, que ser humano, será que existe um ser humano para fazer isso? E depois a gente viu, né, quem era a pessoa. E aí ela chegou na delegacia, né, juntamente com os outros conduzidos, ela estava numa sala, sentada, eu cheguei, né, para entrevistar, conversar, entrevistei, isso é conversa, né, as pessoas ficam achando que entrevista é agressão, é isso, é aquilo, não, conversa, igual nós estamos aqui, vai lá, e a entrevista não é proibida, a gente pode conversar, a polícia pode conversar, chegar, eu conversei, falei, Nathalie, e aí, me conta aí, e ela sentada, como estão vocês aqui, olhando para mim, falou, doutor, eu sou laqueada, né? Mas eu queria ter filho, queria ter mais um filho. E teve esse grupo, um grupo de WhatsApp ali, a menina procurando donativos, né, para criança. E atraí ela para casa, e aconteceu isso, ela foi lá em casa e eu queria aquela criança para mim e fiz a incisão. Aí ela fala como ela fez, imobilizou, né, amarrou, e faz o corte, ela explica até como que ela fez o corte, porque teve que ser rápido. Se você for perguntar para os profissionais da área da saúde, isso tem que demorar questão, acho que, de 3 minutos. Elas me perdoem se eu estiver falando errado. Mas tem que ser muito rápido por conta do oxigênio. Senão a criança... Porque se a mãe morre, Não, a ela não criança... poderia, o bebê poderia Exatamente. morrer também ou Ou ter uma nascer com muita sequela. sequela. Então, não é um negócio ali que você pode ficar ali 10 minutos fazendo esse parto. Não. Você tem que fazer, tem que ser rápido. E ela contando isso aí. Então, e que ela queria? Ela queria a criança que estava na barriga da menina. Mas tinha o objetivo de enganar o companheiro dela, porque ela enganou esse processo que estava grávida, com imagem de Isso. fazendo ultrassom, né? O próprio ultrassom. Ela fala que ele não sabia de nada, que ela criou todo esse enredo, tá? Que ele achava que ela estava grávida, tá? E, enfim, tanto é que ela sempre falou que ele não tinha envolvimento. E, enfim, mas ela confessou piamente tudo. Aí depois sai da delegacia naquele cenário lá, né? Mas esse é um comportamento esperado, né? Que a gente, às vezes a pessoa também precisa passar para a sociedade, né? Um aspecto diferente, né? E, enfim, mas é um caso que eu acho que hoje a gente está conversando de caso Emily e mais para frente todo vai ficar esse caso Emily marcado aí de uma forma muito triste, né? Na história da segurança pública, né? Você acredita que pessoas que cometem crimes dessa forma têm recuperação? Porque a gente acredita nesse processo, né? O sistema penitenciário é para isso, para recuperar pessoas que em algum momento cometeram um crime, cometeram um erro. Você acredita que pessoas assim podem ser recuperadas? Eu não acredito, tá? E quando você fala de crimes graves assim, desses grotescos, selvagens, depois a alegação que vem, como já veio, é de que a pessoa não tinha perfeita consciência ao tempo dos fatos. E isso, se uma coisa que a gente viu ali é que a Nathalie, a autora ali, tinha total consciência, tá? Ela pode ter um comportamento maldoso? Claro que tem. Mas é loucura? Disso não tem nada. Eu digo pela experiência nossa ali, não tem. Você não vê desvio de conduta da pessoa, não. A pessoa tem uma maldade íncita dentro dela. Aí eu não acredito que essa pessoa, principalmente convivendo com outras pessoas numa seara de crimes, vai voltar melhor. Eu não acredito. E a gente tem casos nacionais que você vê que a pessoa volta pior. Doutor, falando nisso, muito se fala aí, agora estão se falando aí, em colocar liberdade o maníaco do parque, trazendo essa questão dos casos nacionais. Você acredita que se ele voltar pra rua, ele vai voltar a matar, doutor? É uma possibilidade. Porque qual é a possibilidade dele ter melhorado? Depois de tudo que fez,
E depois de ter passado tanto tempo num local hostil, né, como é Uhum. na prisão, segregado. Uhum. Então, a possibilidade existe. A possibilidade. Tanto é que esse é o questionamento, né, em se colocar em liberdade, porque não se acredita, né, que ele mudou o perfil criminoso. Então, é complexo, é triste, né, assim, esse caso dela aí, dessa menina, é complexo de entender, né? Na Deixa verdade, eu é comentar isso. muito, né? Delegado, e depois de trabalhar o dia todo com esses casos assim tão fortes, né? Como que o senhor consegue voltar para casa, ter uma rotina, digamos, normal? O que que o senhor faz normalmente? Anda de bike? O que que o senhor faz normalmente para tentar deixar a vida mais leve também, né? Suportável. Então, a delegacia de homicídios, ela acaba te trazendo uma carga emocional. Você, você muda, porque você está lidando ali com mortes violentas. Não vai falar assim, você passa uma temporada no homicídios, você não mudou, você não teve consequências ali, sequelas, melhor dizendo. Claro que você tem. Mas você tem que se vigiar, no sentido de que entender que aquilo ali é uma coisa do trabalho, que você está ali para prestar um serviço, tá? Mas que você tem uma vida. Não dá para você também enfrentar situações tristes e chegar em casa cabisbaixo e... Não, porque daí daqui a pouco você não vai nem conseguir trabalhar mais. Uhum. Mas, de fato, não é... A gente lida com o pior tipo de crime, né? É o pior, gente. É o fim da vida, né? Mas a gente aí você tem que procurar, né? Atividades físicas, lazer, né? Para você ter uma vida minimamente saudável, né? Ótimo. Doutor Caio, infelizmente a gente chegou ao fim do nosso episódio, da nossa conversa. A gente agradece muito o senhor ter tirado um tempinho da sua rotina, essa disponibilidade para vir aqui conversar com os espectadores do Pode Olhar, com os leitores do Olhar Direto. E eu tenho certeza que terão outras oportunidades para a gente conversar também sobre o trabalho da DHPP e também outra delegacia que talvez o senhor no futuro esteja. Muito obrigado e seja sempre muito bem-vindo. Eu agradeço sempre, sou muito disposto à imprensa, tá? A passar as informações. A gente agradece, a gente sempre pede um pouco de paciência, às vezes os profissionais da imprensa, porque às vezes não Né, dá para Luiz? falar tudo, tá? Eu agradeço a oportunidade de falar da carreira e principalmente de falar da DHPP. Passei por outras unidades, estou na DHPP, a gente sabe que passa o tempo, a polícia muda, né? Você pode, mais para frente você vai para as outras unidades, enfim. Mas onde eu estiver, eu sempre defendi a bandeira da DHPP, ainda quando eu estava em outras unidades. É ali que tem a investigação por excelência, tá? É uma delegacia, por isso que tem, assim como outras, todo o prestígio que tem e por isso que tem todo esse cuidado com a delegacia, tá? Então, e assim finalizando aqui, todo o meu agradecimento àqueles profissionais que ali estão, tá? Aquela delegacia não apresenta o trabalho que apresenta por uma ou outra pessoa, por um delegado. Não, é por equipe. Luiz conhece ali bem. São valorosos policiais ali. São policiais de décadas que estão ali, conhecedores a fundo do que é investigação de homicídios. Então, o final é meu agradecimento a toda a delegacia de homicídios aí, tá? E novamente obrigado pela oportunidade e o que a gente puder colaborar, esclarecer, estaremos sempre à disposição. Ótimo. Luiz, muito obrigado pela sua ajuda em mais um episódio e até a próxima. Eu que agradeço, doutor. Ficaram mais umas 15 perguntas que faltou pra eu fazer pro senhor, hein? Obrigado, doutor. Vai Obrigado, ter que voltar, Ayrton. vai ter Que que voltar precisar aí, aqui. pode chamar, viu? Ótimo. E você acompanha a repercussão deste episódio no nosso portal, que é olhardireto.com.br. Eu vou ficando por aqui, mas volto na próxima semana com mais um papo reto e direto. Tchau, tchau.